Pai querido, Pai amado, hoje, Senhor, na Tua presença aqui nos encontramos para transmitir a poderosa palavra do Senhor. Fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa, que esse conteúdo venha servir de bênção, Senhor, para as vidas dos meus irmãos em Cristo. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 9º episódio do Medo ao Púlpito. Essa é uma série que nós estamos fazendo e aqui eu ensino tudo o que você precisa saber para perder o medo de pregar e começar a pregar mensagens inesquecíveis. Eu sou o pastor Patrick Marques e o tema de hoje é como controlar o medo de errar na hora de pregar. Então, nós vamos estar iniciando falando aqui justamente sobre este tema, como controlar o medo o medo de errar na hora de pregar. E para começar, vamos lá. As pessoas confundem o que significa medo de errar com temor a Deus. O temor a Deus, é claro que se buscar lá no dicionário, você vai encontrar que uma das ramificações do temor é o medo. Mas, na verdade, o medo significa respeito. Respeito. E o medo de errar na hora de pregar já seria totalmente ao contrário de você ter respeito a Deus. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque quando uma pessoa começa a pregar, ela se depara com muitas situações. E uma dessas situações que ela se depara é justamente essa questão, né, essa questão psicológica de errar. O que as pessoas vão pensar de mim? O que talvez, se eu falar alguma coisa aqui que estiver fora das Escrituras, talvez as pessoas vão me julgar. As pessoas vão olhar para a minha aparência, vão me julgar. Se eu falar alguma coisa, né, estiver fora das Escrituras, talvez as pessoas vão me julgar. Então, tudo isso, meus irmãos, é provocado pelo medo. Tudo isso é provocado pelo medo, esses sentimentos, né? E aí vem outra pergunta que paira aí na nossa cabeça. Como é produzido o medo em nós? Então, o medo em nós, ele é produzido da seguinte maneira. Imagina que você passou por alguma situação, que aquela situação te trouxe um certo trauma, alguma coisa, né, provocou um trauma em você, que aquilo te machucou. E isso, agora, toda vez que você for exposto a esta situação, automaticamente vai te dar medo. E se você olhar pela definição do que é medo, você vai ver que o medo é algo psicológico. O medo é algo psicológico. E como assim psicológico? Quando eu estava estudando gestão emocional, eu comecei a entender como que funciona a mente humana. E eu fiquei maravilhado e surpreendido justamente nessa questão de como que funciona a mente humana. Então, a mente humana, ela funciona desta maneira. Você sofreu alguma coisa, aquilo ali é registrado, ou seja, armazenado dentro da sua memória. Vou dar um exemplo claro aqui. Uma pessoa que talvez foi vaiada em público. Meu Deus! Imagina você estar diante de 500 pessoas e você é vaiado em público. Então, aquilo fica armazenado na sua memória. E ela, automaticamente,
a princípio, ela vai para a memória de curto prazo. Depois, se você não matar esse trauma dentro da memória de curto prazo, ela entra para a memória de longo prazo. E aí que está o perigo. Por quê? Toda vez que você foi exposto a um grupo de pessoas, a uma reunião qualquer que seja, vai disparar um gatilho na sua memória lá e vai resgatar essa informação lá na sua memória, dizendo assim: olha, você lembra que você foi vaiado, você lembra que as pessoas te vaiaram naquele dia, tal, 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 tal. E aquilo vai ficar registrado na sua cabeça. E vai começar a bater na sua cabeça. Peraí, é mesmo, tal dia assim, assado. Aconteceu tal, assim, assim, assim comigo. E eu fui vaiado. E as pessoas riram de mim. Então, logo, isso vai estar no seu psicológico. Agora, eu estou tentando explicar isso da melhor maneira possível. Porque a mente humana, ela aqui, ó, ela gira num conglomerado de ideias. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes, quando você deita na cama, pá, você deita na cama, aí você não consegue desligar a sua memória, seu pensamento, fica pensando, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã. Isso é chamado de alto fluxo. Alto fluxo. Então, ou seja, sua memória começa a trabalhar, 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 projetando o que vai ser amanhã. Isso você deitado na cama. Mas ela também trabalha de outra maneira. Quando você sofreu algum trauma, ela dispara um gatilho, dependendo de alguma palavra que você ouvir, que venha te fazer lembrar de alguma coisa que você sofreu lá no passado, dispara esse gatilho na sua mente e automaticamente você começa a lembrar, a lembrar, a lembrar, a lembrar, e isso te bloqueia. Isso te bloqueia para um futuro. E aí que está essa questão do medo. Aonde que o medo trabalha? Aonde que o medo trabalha na mente humana? E como esse medo começa a aprisionar as pessoas de modo que as pessoas não conseguem desenvolver o seu ministério, a sua chamada, e elas não conseguem controlar esse medo de errar. Porque uma coisa é fato, nós vamos errar. Qualquer coisa que nós vamos fazer pela primeira vez, a probabilidade de dar certo é 1%. Porque é pela primeira vez. Tudo pela primeira vez, a probabilidade de dar certo é 1%. 1%. Então, ou seja, nós temos mais chance de errar do que de acertar. E às vezes nós levamos isso também para o nosso ministério. E aí nós começamos a pensar, né? Meu Deus, mas se eu fizer tal coisa, vai dar errado. Se eu fizer tal coisa, vai dar errado. Se eu pregar dessa maneira, naquele dia, vai dar errado. Senhor, e aí esse medo começa a consumir a sua mente. Quando você vai para o altar, meu Deus, a sua mente já está a 1000 por hora, trabalhando. Então vamos lá. E aqui que entra outra situação interessante. Quem sente medo de errar na hora de pregar é sinal que não tem unção? Eita, meu Deus. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui para. Isso é muito interessante. Porque criou-se esse mito de que quem tem unção não tem medo. Isso não é verdade. Quem tem unção, ou seja, a unção, ela tira totalmente o medo, né, de errar, de ir para o púlpito e falar certo. Isso é um mito, isso não é verdade. Isso não é verdade. A unção
não vai fazer você virar Superman nem Mulher Maravilha. Pelo contrário, a unção de Deus, quando ela vem na sua vida, ela desce na sua vida, ela potencializa as habilidades que você já tem. Essa é a unção de Deus. Agora, quando você vai pregar, quando você está ali diante da igreja, você vai levando também a sua parte emocional. E o medo de errar está justamente alojado na parte emocional, nossa parte emocional. E como eu expliquei anteriormente como funciona a mente humana, a gente vê que a mente humana, ela sempre vai estar nos levando para a nossa zona de conforto. Ou seja, a nossa mente humana, ela não gosta de desafios. Ela não gosta de ser desafiada, ela não gosta de que você tenha alguma coisa que te faça, digamos assim, se desafiar, testar o seu limite. Ela não gosta disso, ela gosta de conforto. A mente humana gosta de conforto. Faz um teste, coloca uma meta de todo santo dia acordar 5 horas da manhã. Segunda você acorda legal, terça também, quarta também, mas na quinta-feira a sua mente já diz assim, rapaz, dorme mais um pouquinho. Você acordou na segunda, na terça, na quarta, você já acordou esses dias todos, dorme um pouco mais, fica mais tranquilo, relaxa, né? Porque a mente humana, ela não gosta de ser desafiada. E a unção, ela não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque a unção vem e ativa o seu lado espiritual. Mas o seu lado emocional continua a mesma coisa. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, o pastor Marcos Feliciano postou no seu Instagram um pastor da igreja dele que na noite anterior de domingo pregou uma mensagem tremenda, uma mensagem edificante, e na segunda-feira se enforcou. Ele se enforcou. E aí eu pergunto, por que um camarada pregou uma mensagem tremenda, a igreja sentiu, foi uma bênção, algo poderoso da parte de Deus, mas aí o camarada, na segunda-feira, vai lá e se enforca. Aí a gente pode dizer assim, mas espera aí, ele não tinha unção? A unção não tira todos os medos? Eu não sei de onde inventaram isso, meu irmão, minha irmã. Eu não sei de onde inventaram isso. Sinceramente, no fundo do meu coração. A unção é algo espiritual, meus irmãos. A unção é algo poderoso, mas espiritual. Algo que vem diretamente do trono de Deus para a nossa vida, para potencializar as nossas habilidades. Habilidades. Então, nós temos que entender uma coisa, que Deus, ele não vai tirar suas faculdades mentais, né? Ele não vai tirar. Então, com unção, você sente aquela autoridade, você sempre sente que Deus está ali com você, você sente, né? Mas isso não quer dizer que você não vai sentir também as reações do seu corpo, sabe? Quantas vezes que eu comecei a pregar para mais pessoas, mesmo tendo jejuado, orado, me preparado e tal, quando eu chegava ali, que eu via aquela multidão de pessoas pela primeira vez, aquilo era novo para mim. Aquilo era um novo ambiente onde eu estava entrando. Então, a unção de Deus, ela não tira o seu medo. Ela potencializa o dom que há em você. E esse dom que há em nós, ele é fruto exclusivo daquilo que Deus nos entregou. Então, a unção de Deus, ela tem esse papel. Mas não pense que a unção de Deus, Deus vai fazer, né? Eu vou lá e Deus vai cortar o medo que eu estou sentindo, e etc, etc. E se eu tenho medo de pregar, medo de me expressar, isso é um sinal que eu não tenho unção. Não, pelo contrário.
Se você tem medo, quer dizer que você é humano. Quer dizer que você não é um extraterrestre, você é humano, sabe? E Deus gosta de humanos. Deus não está procurando ET para usar, não, irmão. Deus está procurando humanos para usar. Humanos. Quantas dessas pessoas aí por aí, esses pregadores, né, entre aspas, que querem espiritualizar a coisa de tal maneira que no final lá estão lá caídos na esparrela, que eles mesmos acharam que não, agora eu sou homem de Deus, eu preguei nos Gideões, eu preguei não sei aonde, eu tenho unção de Deus, eu não tenho medo de nada, nada. Irmão, não é assim não. Nós somos humanos. Deus está conosco. Sim, Deus está conosco. Mas mais do que isso, sabe? Mais do que isso, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, pedir a Deus essa graça para tentar superar os nossos traumas, as nossas dificuldades e buscar a presença de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, me ajuda. E se você já está pedindo isso para Deus, a sua resposta é esse conteúdo que está chegando até você. A resposta já é esse conteúdo que está chegando até você por intermédio dessas redes sociais, para te incentivar, para mover algo dentro de você capaz que venha alavancar o potencial que Deus já colocou na tua vida. Você tem um potencial muito grande, só você que ainda não descobriu sua chamada, seu ministério da parte de Deus, tá? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Pastor, e se eu não perder o medo de errar na hora de pregar, o que acontece? Eu não sei se você vem acompanhando as nossas outras lives, né, que nós fizemos aí durante essa semana, mas o medo, ele te bloqueia. O medo, ele cria uma barreira. E essa barreira é psicológica. Então, se você não perde o medo de pregar, você consegue pregar? Sim, mas você nunca vai conseguir tocar os corações das pessoas. Por quê? Porque o seu não foi tocado. O seu não foi tocado. Automaticamente, esse medo, ele cria uma barreira dentro de você. E você sempre vai pensar e vai achar que você vai fracassar. Ah, vou fracassar. Não, hoje, meu Deus, podia ser melhor. Eu podia ter pregado melhor. Por que eu não preguei melhor? Por que eu me preparei tanto? Eu orei, eu jejuei, fiz isso, fiz aquilo outro. E por que, Senhor? Por quê? Por conta do medo. O medo. Agorinha, eu vou estar falando como que nós podemos aniquilar esse medo. Como que nós podemos aniquilar esse medo? Mas é interessante que quando essa barreira vem sobre você e que você se expõe diante de um público, diante da igreja, que você sobe naquele altar e você vê aquele mar de gente, a primeira coisa que você diz é: meu Deus, esse monte de gente está olhando para mim. Amém, minha irmã? Nós vamos estar apresentando sim, em nome de Jesus, tá? Em oração. Você olha aquele mar de gente, aquelas pessoas olhando para você, e você tende, né, a tremer, a sentir medo, né? Aí bate aquela angústia. Então isso tende a tirar suas expectativas do que esperar para a próxima pregação. Tá vendo o grau de tristeza que a pessoa sente quando ela tem esse medo e ela vai pregar sem aniquilar esse medo. Ela não sente de verdade que ela está conseguindo avançar, que ela está conseguindo melhorar, que as coisas vão, né, virar a chave e ela vai conseguir dar a volta por cima. Ela não sente isso. Simplesmente, o medo, essa barreira, ela não consegue passar por essa barreira. Sendo que essa barreira foi criada
psicologicamente. Isso aqui é muito interessante. Olha o poder que a sua mente tem. A sua mente ela tem o poder de destravar coisas, mas também tem o poder de travar muitas coisas na sua vida. É por isso que muitas pessoas se deixam levar pelo medo e bloqueia. Às vezes ela nem tentou, mas ela já diz assim: eu não posso, eu não consigo. É o medo que faz isso com ela. Porque automaticamente um gatilho já disparou na mente dela. Você não é capaz, você não pode. E ela nem tentou. E ela nem tentou. Isso que é triste. Triste, sabe? Olha aí, ó, no outro dia não queria mais nem receber convites, queria desistir, achando que eu não tinha chamado para pregar. Justamente, às vezes a pessoa nem tentou. Essa tristeza bate, invade o coração, a mente da pessoa. A pessoa nem tenta, já quer desistir. Ou começou há pouco tempo, já quer desistir. Essa barreira, se a gente não conseguir transpor essa barreira, passar essa barreira, automaticamente nós vamos ficar aprisionados. Aprisionados. Enjaulados na barreira chamada medo. E isso vai te acompanhar para todas as áreas da tua vida. Não é só pregar, não. É para todas as áreas da tua vida. Para todas as áreas. E aí, se você observar, por que, pastor, que vem esse medo, bate assim, né? Primeira coisa, insegurança. Segunda coisa, inferioridade. A pessoa acha que ela é inferior. Ela acha que ela é inferior àquelas outras pessoas que estão ouvindo ela, que estão vendo ela. Ela acha que ela não pode ser melhor. Ela sempre vai achar que ela é pior. Meu Deus. Isso é um assunto muito sério, irmão, sabe? Um assunto muito sério. Que muitas e muitas pessoas têm passado por isso. Têm passado por isso. Têm vivenciado esses momentos de angústia, de dor, de aflição, de puro medo, de pura, sabe, incerteza psicológica, de achar que não é capaz, de que não pode. E se você continuar levando isso para o teu ministério, a tendência é que vai ser fracasso, em cima de fracasso. Né? E Deus, Ele não quer isso para a sua vida, Ele não quer isso para a vida de ninguém. De ninguém. Então, eu vou ensinar aqui agora como controlar as suas emoções. Como controlar as suas emoções. O que eu fiz? O que eu fiz? Quando eu comecei a pregar, eu tinha medo. Medo. E eu comecei a estudar, entender, buscar sobre gestão emocional, saber como controlar isso, como melhorar essa situação. Então, eu quero passar isso aqui para vocês de forma simples e prática. Primeiro, você não pode se comparar com ninguém. Você tem que se comparar com você mesmo. Você não pode se basar pela correção das pessoas. Você mesmo tem que se corrigir. Terceiro, você tem que filtrar aquilo que entra na sua mente. Quarto, você tem que tomar cuidado para qual lado a tua mente quer te levar. Beleza? Então vamos se aprofundar aqui em algumas coisas. Por exemplo, a primeira atitude que eu comecei a ter foi a seguinte: pegar aquilo que eu estava aprendendo ali e eu pegava o celular e gravava, colocava para gravar o meu áudio, não o vídeo, mas o áudio. Eu começava a gravar o áudio.
Eu começava pam, 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 entender, buscar entender aquilo que eu estava fazendo. Então, para eu entender, eu tinha que me ouvir. E às vezes você falando, né, você não vai se dar conta depois de tudo aquilo que você falou. Mas quando você para depois e vai se ouvir, você começa, não, rapaz, eu preguei bem. Eu só errei nesse pontinho aqui, ó. Então, para a próxima vez, você já vai buscar corrigir aquele pontinho que você falhou, aquele pequeno detalhe que talvez escapou, né? Então, tudo começa a fazer sentido quando você mesmo começa a se corrigir, quando você não deixa, sabe, as pessoas de fora te modelar. E aí você começa a ver o seu potencial. Aí você começa a entender, não, peraí, eu estou melhorando. Da vez passada eu preguei 10 minutos, dessa vez eu preguei 20. Agora minha meta é pregar 30. Mas pregar da maneira, sabe, bem detalhada, pregar de uma maneira de começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso vai te passar mais segurança para a próxima vez. E é claro, o medo, ele sempre vai tocar na sua porta. Mas você vai ser o responsável para, ó, chutar o medo. Você vai ser o responsável. Você vai estar ali sempre, ó. Não, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje sim, né? Por isso que eu falei que você tem que filtrar aquilo que entra na sua cabeça. Porque eu não quero dizer que você tem que ser uma pessoa totalmente positivista. Tudo vai dar certo, tudo. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que, às vezes, o medo vai bater na sua porta, mas você, como você já tem esse filtro na sua mente, você vai dizer, não, isso e isso eu não aceito. Então, você cria também, sabe, uma barreira na sua mente. Não a barreira do lado, questão negativa, provocada pelo medo, mas anti-medo. Ou seja, o medo não consegue te dominar. Então, por exemplo, quando você recebe um convite para você pregar, automaticamente você já pensa o quê? Eu vou conseguir em nome de Jesus. Porque aquilo está na sua mente. E você consegue, dentro da sua mente, engolir ou aniquilar aquele medo que você está sentindo. Entendeu? Então, dessa maneira, você consegue tirar, aniquilar o medo de pregar. Agora, como usar esse medo de errar ao seu favor? É muito simples. Quando nós estamos, né, com medo de pregar, o sentimento que dá é um sentimento de fuga. O nosso cérebro, ele vai nos proporcionar a fuga. Olha, não vá, foge, diz, inventa alguma desculpa, mas não vai não. Não vai porque vai dar errado. Vai dar errado. Mas aí quando você começa a entender que o seu cérebro ele está querendo te levar para zona de conforto, você criou aquele filtro dentro da sua mente. Então, automaticamente, você vê e diz, não, peraí, se o meu cérebro está mandando eu fugir, quer dizer que eu estou indo para o caminho certo. Epa, que isso? Ué. Porque se o seu cérebro está dizendo não prega, não prega, não prega, não prega, não prega, vão vaiar de você, vão julgar você, vão pensar que você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você vai fazer ao contrário. Você vai ir na contramão daquilo que as pessoas estão pensando. Ou seja, você vai avançar, avançar, avançar e avançar. Então, dentro da sua mente, você tem que estar bem resolvido, dizendo assim: eu não vou ceder, eu não vou ceder
aos caprichos da minha mente. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo e eu vou seguir nesse objetivo. Então, o medo começa a se tornar o seu combustível. O medo começa a passar a ser o seu aliado e não o seu inimigo. Porque agora você vai desafiar a você mesmo, mentalmente. Toda vez que a sua mente dizer para você assim, mandar um gatilho, pum, você não é capaz. Aí vem o seu lado racional e diz, pum, eu sou capaz. E a sua mente vai dizer assim, você não é capaz, o medo, no caso, né? O medo vai dizer assim, você não é capaz porque naquele dia tal, você falhou. Aí vem a sua razão e vai dizer assim, não, aquele dia foi um dia qualquer. Mas se eu falhei lá, eu estou tendo uma outra oportunidade agora de não falhar. Pum, engoliu o medo. Então o medo começa a ser o seu combustível, porque vai haver essa briga interna na sua mente. E a sua mente vai transpor essas barreiras mentais. E aí as suas emoções começam a fluir e você começa a avançar no caminho certo, no rumo certo, que é o quê? Sua meta e o seu objetivo. O foco, o seu objetivo principal é o seu propósito de vida. Então, o seu objetivo principal, como a pregação, é alcançar vidas, impactar vidas, né? Entrar com a palavra de Deus em novas vidas, em novos corações, meu irmão, isso aí tem que te motivar. Isso aí é o suficiente para te motivar e te levar para um próximo nível. Que nível? O nível de você conseguir vencer, romper todos os obstáculos que se apresentem na tua vida. Então vamos lá, né? Por onde começar para nunca mais ter medo de errar o que vai pregar? Então, recapitulando aqui, para você nunca mais ter medo, primeiro ponto, grava, começa a se gravar. Começa você identificar realmente aonde você errou. E não deixe que a sua mente diga assim: ah, você errou em tal lugar. Não. Grava o áudio das suas mensagens. Ou se você ainda não pregou ainda, pastor, eu nunca preguei. Eu tenho um desejo de pregar, mas eu nunca preguei. Você ora a Deus, pede a Deus uma mensagem. Prega para você mesmo essa mensagem. Que isso, pastor? Ué. Prega para você mesmo. Entra no seu quarto, bota lá o seu celular para gravar o áudio, não o vídeo, o áudio. E você prega como se você estivesse na igreja. Depois você escuta esse áudio, que você vai ter plena consciência e certeza da onde você errou. Aonde você errou. Qual ponto você errou. Porque as outras coisas, isso eu estou falando para você romper o medo. Outras coisas, dos 5 pilares da pregação, aí são outra coisa mais avançada. É uma coisa mais prática. Pai, pum, para você vencer. Para você não deixar o medo te dominar. Para você não deixar o medo tirar o ministério que Deus te deu, que Deus te entregou. Para você conseguir realmente, tá, avançar na direção correta, na direção certa. E muitas pessoas vão ver que, meu Deus, mas fulano de tal não era assim, assim, assado, por que ele está assim agora? Voltou? Voltou aí? Voltou? Diz para nós aí se voltou. Voltou, Lúcia? Beleza? Então vamos voltar aqui. E aí, meus irmãos, quando você começa, sabe, a identificar realmente aquilo que
Quais são os pontos que estão impedindo você de pregar a palavra de Deus, de levar realmente a mensagem que Deus colocou no seu coração? Esse medo, ele não vai existir mais, porque você vai passar a ter segurança. Segurança. Você vai passar a ter essa segurança de não errar e não falhar, porque agora você sabe o caminho certo, você ajustou o percurso, sabe? Você conseguiu ajustar. Isso quando você começa a se gravar, ou seja, você mesmo vai ter o seu feedback. Você vai ter o seu feedback. E você não vai viver em prol do que as pessoas pensam, do que as pessoas dizem. Você não vai viver em prol disso. Você vai viver agora sabendo, naquele ponto exato que você está errando, que você precisa melhorar. Essa é a razão. Essa é a situação. Então, meus irmãos, faz isso, faz esse teste, se grava. Pega o seu celular, grava o seu áudio, tá? E veja também as outras lives que nós fizemos. Vá lá no meu canal do YouTube, Patrick Marques. Pega a série Do Medo ao Púlpito e assiste, tira um tempinho e assiste. Que você vai pegar uma sequência de muitas coisas que vão fazer sentido para você e que vão ser capazes de virar essa chavezinha na sua mente, de mudar, sabe? Isso na sua mente. E tudo isso vai fazer mais sentido. Agora, uma coisa é certa. Se você deixar o medo dominar a sua mente, quando você menos esperar, você está dentro de um quarto trancado. Você não vai ter só medo de pregar, você vai ter medo até de sair na rua. E muitas pessoas nessa pandemia estão assim, até hoje, com medo de sair na rua, com medo de morrer, um medo terrível, sabe? O medo está pairando na face da terra. E o servo de Deus, ele precisa se desafiar a cada dia. Se desafiar. Porque quem tem medo é egoísta, porque está pensando nele. E o pregador, ele não pode ficar pensando nele. Ele tem que pensar nas almas que vão ouvir aquilo que Deus te confiou. Então, guarda isso. Você não pode ser uma pessoa egoísta. Você não pode ser uma pessoa egoísta. Pensar em você. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, se eu errar naquilo, se eu errar naquilo outro. Não, começa a pensar nas pessoas que realmente precisam da revelação que Deus confiou somente a você. Coloca isso no seu coração. E que a partir de hoje, não é amanhã nem depois, a partir de hoje, as coisas venham a fazer sentido na tua vida, sabe? E o chamado de Deus venha ser notório na tua vida. E que Deus te abençoe e te guarde. Te levante numa geração corrompida, como um arauto de Deus, como um pregador do evangelho, como alguém que não vai desistir do seu chamado. Então, amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Um abraço forte do pastor Patrick para a tua vida. E não se esqueça de nos seguir, deixar o seu like aí, o seu comentário positivo, em nome de Jesus.